Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Declare assim comigo: que nenhuma palavra de inveja prospere na minha vida. Mais uma vez, declare junto comigo: nenhuma palavra de inveja prospere contra a minha vida. Senhor Deus, quebramos agora completamente toda obra de inveja contra a vida dessa pessoa, não só por meio de palavras, mas por meio de ações. Que toda contrariedade e resistência espiritual caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que chegou nessa oração doente, ou está nessa oração para orar por alguém que está doente, que a cura aconteça. Nós declaramos Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No nome de Jesus, eu quero declarar essa pessoa sarada, que toda doença, todo câncer, toda alergia, toda fibromialgia, toda artrite, artrose, trombose, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos por milagres agora. Oramos por transformação agora. Oramos por mudança agora no quadro de saúde dessa pessoa. Também oro por aqueles que estão em depressão, aqueles que estão abatidos emocionalmente e espiritualmente, para que sejam curados, para que sejam restaurados, para que o poder de Deus toque a vida deles, toque-os com o teu poder, Pai, toque-os com a tua graça. Essa pessoa que sente dores no corpo, Senhor, eu oro pela cura total e completa dela agora, que ela seja curada, restaurada, restabelecida, que toda dor renda-se a Jesus Cristo. E todo ataque espiritual a ela, Pai, e a sua família, seja agora desfeito e quebrado no nome de Jesus, que amarras espirituais caiam por terra, que vícios caiam por terra e que essa pessoa seja livre no nome de Jesus, que ela seja liberta. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Diga comigo mais uma vez. Diga: nenhuma palavra de inveja prospera na minha vida. De acordo com Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti, toda inveja forjada contra ti, agora seja dissipada, não prospere, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você crê nessa palavra, nessa oração? Já deixa tua curtida aqui nessa oração e compartilha ela com pelo menos 10 pessoas. Você pode fazer isso. Todos vocês podem. Amém? Assim como eu, sou todos os dias aqui compartilhando a palavra com vocês. E agora compartilho num podcast, compartilho na televisão, compartilho em todas as minhas redes sociais. Você também pode compartilhar. Amém? Me ajude, porque eu estou aqui para servir você, mas Deus também te colocou aí para ser bênção na vida de outras pessoas. Então pega essa oração, manda nos grupos, manda para um amigo teu, compartilhe com pelo menos 10 pessoas, como eu disse, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Aprenda, tudo que se planta se colhe, tudo. Tudo que se planta se colhe. A Bíblia diz que até um copo d'água que a gente dá a um dos pequeninos de Jesus, o Senhor não nos deixa de ser recompensado. A pessoa pode dar um tapa na sua mão, sabe? Virar a água, te ignorar. Ela pode ser soberba com você. Você não perde sua recompensa com quem age errado com você. Mas você tem que agir certo com as pessoas. Amém? Já teve muita gente que eu ajudei. Abri espaço na minha agenda, olha só, abri espaço na minha agenda que é corrida, para ajudar aquela pessoa. Dediquei ali um tempo da minha vida, que não vai voltar, em favor dessa pessoa,
avô da família. Depois nunca mais vi na minha vida. Mas você sabe que é como Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou isso muito bem. Ele nos ensinou a servir e esperar a recompensa do Pai Celestial. Então, a pessoa que você vai compartilhar essa oração, ela pode te ignorar, ela pode te xingar, mas a tua recompensa você não perde, de ajudar ela, de estender a mão. Amém? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Os homens podem ser ingratos, os homens podem virar as costas, mas Deus não. Jamais. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra ao teu coração. Deixa eu dar um testemunho para você. Uma mulher nos mandou um testemunho. Ela mora em Portugal. Ela estava com muitos documentos para desenrolar, não estava conseguindo. Participou dos 10 dias do propósito para que houvesse a liberação, todo o espírito de atraso saísse do caminho. E agora, essa semana, ela conseguiu os papéis que faltavam para ela. Então, eu sempre digo para as pessoas, todo o propósito que a gente começa aqui, ele tem algo especial de Deus. Para aquela temporada, para aquele tempo, certo? Poderia estar fazendo qualquer outro propósito, mas eu senti de orar contra a inveja. E é isso que nós vamos fazer. Vamos ficar 10 dias aqui orando, repreendendo a inveja, batalhando contra o espírito de inveja, e eu creio no poder de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Que Deus vai agir aqui. Deixa eu ler um texto para você, João 21. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quando Jesus ele ressuscitou, aliás, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram em parte desacursoados, porque ainda não estavam sabendo bem a respeito da ressurreição, ainda que as mulheres já tinham avistado, e eles estavam assim sem compreender muito o que tinha acontecido, principalmente Pedro, que havia negado Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, junto com a turma dele, que está descrito aqui nessa passagem, foi pescar. E não pegaram nada naquela noite, até Jesus aparecer na praia. Quando Jesus aparece na praia, ele diz, lancem a rede para cá. Eles lançaram e tiveram uma pesca extraordinária. E então reconheceram que era Jesus. Pedro, a Bíblia diz que estava pescando e foi até Jesus, foi até onde Jesus estava. É tremendo essa palavra. Eu quero que você entenda algumas coisas aqui. Cuidado ao voltar para o que é antigo. Quando sentimos que nada está acontecendo, ou que Deus está demorando a agir, temos a tendência de voltar para nossas antigas seguranças e hábitos. A Bíblia diz que Pedro, frustrado, voltou a pescar. O que ele fazia antes de conhecer Jesus. Ele voltou a pescar. O Senhor já tinha separado ele para ser pescador de homens. Mas ele voltou a pescar. Ele voltou a pescar. É um erro voltar a certas coisas que Deus já tirou você. Se você sente que Jesus não apareceu na sua vida por um tempo, resista à tentação de voltar a fazer o que costumava a fazer antes do seu chamado. Mesmo que o diabo lhe tente, você não é mais aquela pessoa que você era. Você não participa mais daquelas rodas que você participava. Você não faz mais parte dessas coisas. Você não faz mais parte daquelas alianças, daqueles amigos, daqueles lugares. Você não é mais assim. Pedro voltou a pescar. Só que o Senhor já tinha separado ele agora para pescar homens, para cumprir um chamado, um propósito. Não mudou. Jesus não falou nada diferente para ele. Por que nós queremos voltar a velhos hábitos? Por que nós queremos voltar a velhas estruturas da nossa vida que não fazem mais parte do nosso hoje? Nesse texto aqui de João 21:3,
Simão disse: vou pescar. E os amigos dele disseram: nós vamos contigo pescar. Ou seja, não só Pedro desencaminhou, mas também desencaminhou outros com ele. Agora, olha só, a responsabilidade da liderança e a influência. Pedro não foi pescar sozinho. A decisão dele influenciou os outros discípulos a segui-lo. Você está vendo como a sua decisão pode influenciar outras pessoas? Líderes e pais têm o dom de persuasão e por isso devem ter cuidado de guiar os outros. Então não se trata de só você cair, outros caem com você. Não é só você que desencaminha, outros desencaminham com você. Então, se você desanimar, tua casa vai desanimar. Se você parar, tudo vai parar. Por quê? Porque você é uma influência. Alguns de nós, não são todas as pessoas, mas alguns de nós, somos formadores de opinião. Somos pessoas que influenciam. Então nós temos que ter cuidado com a maneira como nós estamos sendo influência para a vida das pessoas. Você tem que ser uma influência boa e não uma influência má. Por isso, nós somos responsáveis não apenas por nossas ações, mas para onde estamos levando aqueles que nos observam e nos seguem. Entende isso? Olha como isso é forte. Ou seja, eu não estou apenas me prejudicando quando eu tomo uma decisão errada. Eu estou abrindo margem para que outros façam também o que é errado. Porque você influencia, querendo ou não, você influencia as pessoas. E aqui eu compreendo uma outra coisa. Os discípulos pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Quando nós tomamos decisões precipitadas, sem consultar a Deus, as coisas dão erradas para a gente. As coisas não funcionam bem. Deus não é obrigado a abençoar o nosso plano. Sabe por que Deus não é obrigado a abençoar o nosso plano? Porque o plano dele já está abençoado. É você que não quis pegar o plano dele. Você quis seguir o seu plano e não pegou o plano de Deus. Esse é o erro da maioria de nós. Nós queremos que Deus abençoe o nosso plano, mas Deus já tem um plano abençoado. E aqui eu vejo uma grande diferença, sabe? Dos planos humanos para os planos abençoados por Deus. O plano humano de Pedro não estava dando certo de novo. Mas o plano abençoado de Deus para Pedro, isso sim dava certo, isso sim funcionava. Por isso que Tiago 4,15 diz: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Em vez de você pedir para Deus abençoar o que você quer fazer, diga para Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, nós faremos isso. Se o Senhor quiser, o Senhor me conduz para essa situação. Porque se o Senhor não quiser, então, Senhor, não quero entrar nisso. Outra coisa importante, reconheça a presença de Jesus no seu dia a dia. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram de imediato. Muitas vezes, a gente trata intervenções divinas como sorte, como coincidência, mas às vezes é Jesus ali na nossa vida. Às vezes, quase que sempre, é Jesus ali, não é sorte, não é coincidência, é Jesus. Então, sabe, não foi um homem aleatório que apareceu na praia, foi o próprio Cristo, já ressuscitado, que estava ali. Nós temos que reconhecer a presença de Jesus e glorificá-lo, entender o que ele está querendo falar conosco. E eu encerro essa palavra. A Bíblia diz no verso 6, e ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. O milagre só acontece quando os discípulos obedeceram a instrução específica de Jesus para lançar a rede no lado direito do barco. A frustração, gente, isso é muito forte. Isso serve para vocês, serve para mim. A frustração, muitas vezes, que a gente sente é porque a gente não está pescando no lado certo. Não estamos pescando na direção de Deus. Isso é muito forte, mas é uma verdade. Aí você pergunta: o que eu tenho que fazer? Chegue a Deus e diga: Senhor, me mostra como eu posso ter sucesso.
Senhor, me mostra como as coisas podem dar certo para mim. E Deus vai te mostrar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado e Deus tenha aberto alguma coisa aí em nome de Jesus. Deixa eu declarar agora o Salmo 91 e também rapidamente falar aqui para você, esse aqui é o meu livro novo, Café com Jesus. Se você adquirir para presentear outras pessoas, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, vou colocar um salmo também para você. Tem muitas pessoas que adquirem esse livro para dar de presente para clientes, para fornecedores, para amigos, para família. Você pode adquirir nosso devocional, Café com Jesus, ser edificado diariamente com palavras, com orações. Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Ok? Vá lá, adquira nosso livro e terça-feira começa o nosso novo módulo dentro da Academia Kingdom Global, chamado Vencendo o Espírito de Manipulação, o Espírito de Jezabel. Tá? É um módulo com 100 aulas que eu vou começar terça-feira, de manhã cedo, ao vivo, certo? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Muito bem. Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilha com 10 pessoas, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Estamos nesse propósito contra a inveja. Escreve aqui nos comentários, declare: nenhuma palavra de inveja prosperará contra a minha vida. Declare isso, escreve isso aqui nos comentários. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar que nem palavras de inveja e nem obras de inveja têm poder sobre a vida dessa pessoa, sobre sua empresa, sobre seus negócios, sobre seus projetos, casamento e sonhos. Oro, Senhor, para que toda inveja seja repreendida agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, assim como Davi orou para que o Senhor o livrasse dos seus inimigos, o livrasse dos invejosos. Senhor, nos livra agora dos invejosos, nos livra dos nossos inimigos, que toda difamação, fofoca, mentira, invenção, calúnia, malfazejo contra essa pessoa caia por terra, seja sem efeito agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Quebramos completamente toda obra e toda ação da inveja e pedimos: cobre com o teu sangue, Jesus, essa família e este lugar. Eu oro agora para que haja cura. Todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Oramos consagrando essa semana ao Senhor, para que seja uma semana de milagres, uma semana muito próspera, uma semana muito abençoada, uma semana de muitas respostas, uma semana de destravar e de romper de Deus em nossa vida e família. Oramos para que as grandes portas se abram, oramos para que boas notícias cheguem e oramos para que a nossa família esteja guardada, esteja protegida, tenha paz, tenha alegria, que não haja espaço para brigas, para desentendimentos, mas que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Senhor, libera teu favor sobre nossas casas, famílias e nossa semana. Nos dê a força necessária em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: a minha casa está guardada e protegida pelo Senhor. Deus te abençoe a tua semana e se você recebe essa palavra, essa oração, compartilha com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no nosso podcast, porque essa semana promete, tem muita coisa boa que vai ir para esse podcast, viu? Esse podcast
as pessoas já estão falando da bênção que é e você não pode ficar de fora, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo, já vai ali, já te inscreve para você não perder nada que vai acontecer essa semana. Um abraço a todos e até mais.